A nossa leitura hoje, ela vai se encontrar lá em 1 Timóteo, capítulo 5. Nós já lemos o capítulo 1, capítulo 2 e 3. Vamos pular, pelo menos por agora, o capítulo 4, porque o capítulo 5 continua dando instruções para a igreja, coisa que ele já estava fazendo desde o capítulo 2. Então, quero pegar primeiro todas as instruções que Paulo vai dar para Timóteo, a gente estudá-las juntas, e aí depois eu volto no capítulo 4 com vocês, que vai falar mais sobre a questão da fidelidade ao ministério, né? E então a gente vai primeiro terminar essa parte. Nos últimos domingos, nós discutimos como os falsos ensinamentos trazem consequências desastrosas para a comunidade de fé, certo? Se você não se lembra, as mensagens estão todas lá no nosso canal do YouTube. Eu falei sobre como nós temos uma grande responsabilidade de agir mediante os falsos ensinamentos e os falsos mestres. E como também temos a responsabilidade de produzir bons frutos em contraste a esses falsos mestres. E aí nós abordamos as orientações de Paulo para Timóteo, que também nos alcançam para que isso seja uma possibilidade. Primeira coisa que Paulo fala para Timóteo lá no capítulo 2 é: Timóteo, antes de qualquer coisa, comece orando. E ele diz: ore em favor de todos. Ore mesmo. Homens, orem com as mãos erguidas aos céus, mãos santas. Mulheres, da mesma forma, façam isso e tomem cuidado com o coração de vocês. Né? Nós temos ali algumas instruções a respeito de oração. E aí depois, instruções sobre a organização da igreja. Paulo vem no capítulo 3 e fala para Timóteo sobre os presbíteros, isto é, os pastores, e também sobre os diáconos, que seriam aqueles que vão servir as mesas, servir a igreja na função também de liderança. E essa mensagem, esses textos, num primeiro momento, a gente se pergunta assim: tá, mas como é que eu aplico isso na minha vida? Né? Se eu não sou pastor, não sou líder de igreja, mas a realidade é de que todos nós temos um pastor, temos líderes nas nossas igrejas. E nós precisamos de uma consciência saudável a respeito do lugar que essas pessoas podem tomar na nossa vida. Para a gente não se submeter e não sujeitar a heresias que podem ser pregadas, a falsos ensinamentos, a falsos mestres, para que a gente possa então ter consciência do que pode se esperar de um pastor, o que pode se esperar de um líder e o que não é devido. Porque muitas vezes a postura errada não está só na figura daquele que está liderando, mas muitas vezes está na expectativa de quem é liderado, que tem uma expectativa com o pastor, e aí quando essa expectativa é ferida, essas pessoas normalmente elas se sentem desiludidas, se sentem feridas. Uma coisa eu já quero dizer para vocês, né? Aqueles que já estão aqui caminhando com a gente mais um tempo já ouviram, mas quem está chegando por agora vai ouvir pela primeira vez. Eu posso dar uma certeza para vocês, que em algum momento eu vou decepcionar vocês. Né? Por mais que vocês pensem assim, que igreja legal, tô gostando, que esse é o feedback que vocês têm dado, a comunidade e tudo mais, seres humanos que nós somos, vamos falhar. Né? Pode ser que eu me sinta decepcionado por vocês, que vocês se sintam decepcionados comigo, mas isso faz parte dos relacionamentos. Os relacionamentos familiares é assim. Né? Se nem dentro da nossa casa, no nosso casamento, tudo está de acordo, tem às vezes uma discussãozinha aqui e ali, e a gente vai ajustando, quanto mais na igreja, né, que são pessoas diferentes de nós, que vêm de diferentes realidades, diferentes culturas. Por isso que Paulo dá as instruções para Timóteo para que o coração dele esteja no lugar certo e o coração da igreja também esteja no lugar certo. Hoje nós vamos continuar ouvindo mais algumas instruções, que talvez vocês pensem assim, também não tem a ver com a minha realidade. Talvez não tenha a ver nesse momento, mas pode ser que você seja chamado pelo Senhor para ajudar alguém que esteja passando por isso. Ou talvez que daqui a alguns anos o Senhor vai nos levar para esse tipo de situação e a gente vai ter então maturidade para saber como lidar. Como eu já disse algumas vezes,
O texto bíblico não tem um compromisso com as nossas expectativas, mas com a vontade do Senhor. Então a gente tem que aprender aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, para sermos essa igreja saudável. Afinal de contas, a pregação nossa é das sã doutrinas. Então vamos lá. Nós encerramos o capítulo 3 falando sobre qualificações de diáconos e presbíteros. Agora no capítulo 5, ele vai voltar a falar sobre os presbíteros lá no finalzinho. Então eu vou começar do final e a gente vai lendo o texto por partes e assim a gente consegue então entender essas partes do texto, ok? Então quero ler com você os versículos de 20 a 25. Nós já lemos do 17 ao 19 na outra vez, e agora a gente vai ler do 20 ao 25, que continua falando sobre os pastores. E diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Isso é muito importante, gente. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice do pecado dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Bom, o texto ele retoma a sua fala aqui sobre os pastores. Se vocês não se lembram do que nós já abordamos até aqui, resumidamente, o texto fala sobre a honra aos pastores, oferecendo a eles tanto a provisão naquilo que diz respeito às finanças, para que eles possam se dedicar ao estudo da palavra e assim trazer um estudo que seja saudável para a igreja, mas também naquilo que diz respeito a respeito mesmo e suporte, né? E o texto que nós lemos aqui também, os versículos anteriores, fala: não aceitem denúncias quaisquer, a menos que seja feito pelo depoimento de 2 ou mais testemunhas. E agora o jogo não é para a igreja, vira agora para os pastores. E aí ele fala assim, ó, pastores que vivem no pecado. E hoje nós estamos vivendo um tempo de muitos escândalos, muitas notícias vindo à tona. Pastor que cai em imoralidade sexual, em adultério, isso, aquilo, tal. Se a gente olhar essas mídias sociais de fuxico gospel, elas vão trazer tudo isso à tona, infelizmente, ao invés de manter na igreja local, que vai ser cuidado e tratado. Mas o texto aqui ele está dizendo, né, como lidar com os pastores que vivem no pecado. Ele diz assim, repreenda-os na presença de todos. É isso que diz o versículo 20. Aí talvez você pense assim, nossa, mas não é muita exposição repreender alguém na presença de todos? A questão é que nós não estamos falando de um membro da igreja que não está no púlpito, que está vivendo ali sua vida e que recebe o aconselhamento do seu pastor e que é ajudado por ele. Nós estamos falando de alguém que tem uma vida exposta, uma vida pública, que nas qualificações o texto pede para que ele seja uma pessoa irrepreensível, pede para ele ser uma pessoa hospitaleira, modesta, sensata, apta para ensinar, que governa bem a casa, que cria os filhos na disciplina. Nós estamos falando de uma pessoa que se expõe na frente de muitos outros e quando tem os seus erros evidenciados, precisa também ser repreendido na frente de todos. Para um objetivo, o texto diz, para que também os demais temam. Não o temor à repreensão, mas para que eles temam essa vida de pecaminosidade, para que eles não se sujeitem a esse tipo de vida, para que temam o Senhor, para que não incorram no mesmo erro. E Paulo está falando assim, Timóteo, eu estou pedindo para você, no versículo 21, para que você guarde isso, os meus conselhos, eu estou pedindo com insistência para você. Eu acho muito legal essas expressões de Paulo, não só aqui, mas em outros textos ele faz isso. Eu
eu rogo-vos, pois, irmãos, nas versões mais antigas, né? Ele está praticamente dizendo, gente, eu estou implorando para vocês. Agora, como eu não consigo pegar o Sérgio, abrir a cabeça dele e colocar as ideias lá dentro, então eu estou te implorando, Sérgio. É mais ou menos isso que ele faz. Aqui ele está falando para Timóteo, Timóteo, eu estou pedindo com insistência, por favor, guarde esses conselhos, sem discriminação, porque vai ter aquele que você vai gostar mais, que você vai ter mais afinidade do que o outro. E esse você não pode agir com ele com parcialidade. Porque parcialidade, meus irmãos, é pecado. O texto bíblico fala da parcialidade como pecado. Paulo está sugerindo coisas sérias aqui, insistindo em coisas sérias. A repreensão na presença de toda a comunidade, dos pastores que persistem no pecado. Isso se dá porque eles acabam ferindo a confiança da igreja. Eles acabam ferindo a confiança daqueles que o perceberam como uma autoridade em suas vidas. E, de fato, quantas pessoas já não foram feridas por igrejas? Ou quantas pessoas sequer foram a igrejas, viveram vidas, né, distantes da igreja, mas ouviram muitos escândalos e muitas coisas e pensavam assim da igreja. Eu não vou para a igreja porque é um lugar que o pastor rouba, que o pastor faz isso, faz aquilo, abusa de autoridade. Inclusive, talvez entre nós aqui possam existir pessoas que tenham sido feridas pelas suas autoridades, pelos seus pastores. E a repreensão pública, ela traz para a igreja uma segurança. Ela traz para a igreja uma segurança de que os pecados, eles não são acobertados. Traz para a igreja uma segurança de que o pecado do pastor não vai ser escondido só porque ele tem um cargo de destaque. Essa repreensão, ela traz temor ao coração dos pastores e da congregação de maneira geral. Para que a gente entenda que a gente não pode viver essa vida de pecado. Tem um grande pregador do século passado chamado Martin Lloyd-Jones, não sei quantos já ouviram falar dele, que ele disse uma coisa certa vez, né, num dos livros dele. Qualquer tentativa nossa de categorizar os cristãos entre dois grupos, os cristãos espirituais e os cristãos comuns, é uma ação completamente antibíblica e destrói a piedade autêntica. Ele está falando que todas as vezes que nós colocamos alguém, um pastor, um líder, numa posição de super crente, a gente destrói a piedade autêntica, a gente destrói a fé, a proposta de vida cristã que o Senhor realmente tem para nós. Porque a gente começa a colocar essas pessoas num lugar indevido. E coloca a gente também num lugar indevido. Como se a oração fosse mais forte. Como se eles fossem mais santos. Por isso o pecado deles escandaliza mais. Mas quando a gente coloca todo mundo no mesmo lugar, e é isso que eu quero que a gente faça aqui hoje, entender que não tem diferença entre ninguém aqui. Existe uma diferença nos propósitos da vida, nos chamados, mas em relação aos seres humanos que nós somos não há diferença. A necessidade de Deus não há diferença. Eu preciso que a gente se coloque no mesmo lugar para justamente entender que se um dia nós falharmos, em nada somos diferentes dos nossos irmãos. Continuaremos tão carentes de graça, de perdão, de misericórdia como os outros. Talvez o nosso pecado só esteja um pouco mais encoberto do que os dos outros. Alguns dos pecados estão mais evidentes. Alguns vivem deliberadamente e aí a gente não tem muito o que fazer, a não ser orar por eles. Mas nós que estamos tentando viver essa vida de santidade, de busca por santidade, a gente precisa entender que quando nosso irmão cair, a gente tem que estender a mão para ele e ajudá-lo, repreendê-lo. No caso dos pastores, repreenderem diante de toda a comunidade, para que haja a possibilidade do perdão. Eu assisti um podcast, na verdade eu estive com amigos de uma outra igreja esses tempos atrás, eles estavam falando de um de seus pastores, que inclusive falou isso no podcast da igreja, falando que esse pastor ele chegou num dia numa conferência como convidado, e talvez vocês se espantem até com o que eu vou dizer aqui. E aí ele chegou na conferência, estava numa outra cidade, estava no hotel, né? Ele chegou na conferência e ele disse assim, irmãos, eu preciso que vocês entendam que eu não sou
melhor do que ninguém aqui. Porque às vezes na conferência é essa expectativa do pregador que vem de fora, né? Uau, é o pregador de tal igreja que a gente admira, que a gente gosta. Ele disse, eu preciso que vocês entendam que eu não sou melhor que ninguém aqui. Inclusive, eu não sei nem se eu posso pregar aqui diante de vocês. E ele disse assim, eu estava no quarto do hotel agora há pouco e eu caí no pecado da pornografia. Então, eu não sei nem se eu deveria estar fazendo isso daqui. Eu preciso que vocês me perdoem. Eu preciso que vocês entendam a minha humanidade. Eu preciso que vocês entendam que eu estou tentando, sabe? E aí houve um perdão da parte da igreja, ele ministrou a palavra que ele tinha naquele momento e o Senhor fez algo maravilhoso naquela noite ali, porque foi um ambiente de confissão de pecados. E onde há confissão de pecados, o texto de Tiago diz que tem cura. Então nós precisamos de um ambiente seguro para que, se necessário for, eu chegue diante de vocês e diga, pessoal, essa semana eu menti, eu fiz isso. E isso não tire a credencial da pessoa, seja eu, seja quem for que estiver pregando, mas que haja um ambiente de misericórdia, de perdão, porque este é o ministério que Deus conferiu a nós, um ministério de reconciliação. Agora, nós fomos aqueles que elencamos pecados mais graves do que os outros. Alguns pecados são muito pior. Ah, matou, meu Deus. Adulterou, nossa. A gente fez esse ranking dos pecados que, diante do Senhor, o menor para nós e o maior é pecado de qualquer forma. Jesus morre por esse pecado. Obviamente que os pecados têm as consequências. Quem mata tem uma consequência muito maior de quem somente. Só. Fiz de propósito. Porque é tão pecado quanto o outro. Mas nós temos essa dificuldade, porque nós vivemos uma vida em que a dualidade tomou conta de nós e a gente sempre tem que fazer o juízo de valor. Quem é bom, quem é ruim. E às vezes a gente vai até além. Esse é melhor do que esse. Esse é bom, esse também é bom, mas esse é melhor. E a gente vive essa vida sem entender que na mesma medida que nós julgamos, seremos julgados. É o que o texto diz, não tem problema com o julgamento, né? Mas na mesma medida que julgarmos, seremos julgados também. Então, eu estou falando dessas coisas e insistindo nisso para que nós entendamos que nós precisamos de um ambiente seguro para sermos igreja. Nos nossos GCs, eu quero começar a partir dessa semana, eu já compartilhei no GC de Guará essa semana e agora compartilhando com vocês, esse ambiente que no final de cada GC a gente possa separar homens e mulheres, confessarmos os nossos pecados e orarmos uns pelos outros. Esse ambiente seguro para a gente fazer isso. Um ambiente apenas de confissão, sem aconselhamento. Não é o momento ali. O ambiente da confissão. Aquilo que o texto diz. Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Para encorajar o fato de sermos uma igreja quebrantada. Uma igreja que se arrepende. Uma igreja que muda de rota. Uma igreja que corrige o seu caminho quando necessário. Porque eu já vi muitas instituições crescerem e avançarem, o Senhor derramar graça e o Senhor entregar milhares de pessoas e essas igrejas crescerem tanto e se acharem tão autossuficientes que esqueceram a necessidade da confissão dos seus pecados e saírem atropelando tudo e todas as coisas, né? Já vi muitas pessoas incorrendo nesses erros, pastores que às vezes a gente vê as notícias por aí, denominações que nós vemos as notícias e nós estamos começando, nós queremos pelo menos tentar, e eu espero que a gente consiga, na medida que Deus vá entregando pessoas e coisas para nós, sempre permanecermos nesse lugar em que nós vamos confessar os nossos pecados, que nós vamos nos arrepender, que nós vamos voltar para Cristo. Você nos liga a caixa aqui pra gente? Ela está fazendo barulhinho. Então, meus irmãos, a gente não pode ter pressa. É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Por isso, versículo 22, não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Impor as mãos aqui nesse texto fala sobre consagrar alguém para a liderança, consagrar alguém para o ministério. Se nós fizermos isso com negligência, com pressa, nós estaremos talvez envolvidos nos escândalos dessas pessoas.
nos problemas que essas pessoas podem trazer para o ministério, porque vão cobrar de quem consagrou essa pessoa. Se eu vou aqui e consagro o Lucas hoje, a um líder, alguma coisa, amanhã ele dá problema. O pessoal não vai falar com ele, vão falar comigo. Por que você fez isso? Por que você deixou? Então a gente não pode ter pressa para isso, para não sermos, como diz o versículo 22, cúmplice dos pecados dos outros. O que o texto nos diz aí, nas últimas palavras do versículo 22? Conserve-se, qual que é a palavrinha aí? Puro. Conserve-se puro. E eu quero aproveitar aqui para dizer por que de igreja pura. Porque é o lugar que nós estamos olhando. É o lugar que nós queremos alcançar. Nós não somos uma igreja pura ainda. Nós somos uma igreja problemática. Uma igreja que luta contra o seu pecado. Mas a igreja pura é a igreja que nós queremos ser. Essa igreja que o Senhor espera encontrar. Por isso do nosso nome. A pureza tem a ver com não se permitir ser contaminado com elementos estranhos. Ninguém quer uma água impura. Se a água tem um cheiro diferente, um gosto diferente, uma corzinha diferente, ninguém quer tomar. Assim, também precisamos ser essa igreja. Sem cor, cheiro e sem gosto que não seja próprio dela. Né? Então, o texto está falando para nós aqui. Conservem-se puros. E Paulo conclui o texto aqui com uma reflexão simples sobre a transparência dos pecados e das boas ações. Alguns pecados são evidentes e levam a julgamentos. Outros estão mais ocultos e aparecem depois, em algum momento, também serão levados para julgamento. Mas as boas obras são igualmente visíveis. E aquelas que não são visíveis, em algum momento também se manifestarão. E ele está falando sobre isso, né? Só um detalhe. No versículo 23, ele abre um parênteses gigantesco aqui, né? Ele se dirige a Timóteo. Ele fala, Timóteo, não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Uma coisa importante de se dizer, uma coisa até complexa do entendimento, né? O texto bíblico, ele nunca tratou a bebida alcoólica como pecado. Ele não faz isso. Nós, no contexto brasileiro, as igrejas, elas fazem a escolha, a grande maioria delas pelo menos, de não se darem ao álcool por uma questão de ainda ser o que traz maior taxa de acidentes, é o alcoolismo, pela questão de termos ainda muita violência, muita agressão por conta de alcoolismo, muitas mortes. Então, assim, o contexto brasileiro, o álcool, ele é realmente uma destruição para as pessoas. Então, não estranhem quando vocês veem, por exemplo, Paulo indicando que Timóteo tomasse um cálice de vinho por causa das suas dores de estômago. Não se estranhe também Jesus transformar água em vinho e não tem essa de, mas era um suco de uva fermentado, isso, aquilo, que você já deve ter escutado gente tentando defender também. É vinho, né? Mas a gente entende que o nosso contexto social, cultural, não favorece em nada o consumo do álcool. Mas não se trata de pecado. O pecado está nos exageros. O pecado está nos vícios. O pecado está no embriagar-se. É diferente dos pastores. Nas qualificações aqui, o texto fala, o pastor não pode beber. Não seja dado ao vinho. É diferente. Tem algumas pessoas que Deus pede isso delas, né? Mas em relação à igreja em si, o tratamento é esse. Mas eu diria para vocês, por conta do contexto, por conta da difamação, de todos os problemas culturais que existem com isso, eu diria para vocês, evitem, né? Evitem isso na vida de vocês, né? Não sei se vocês têm histórias ou conhecem pessoas com isso, né? Mas o texto bíblico ele nos orienta dessa maneira. Então, aqui ele termina esses conselhos a respeito dos pastores, e aí eu quero voltar lá para o começo do capítulo, no capítulo 5. Os primeiros versículos, 1 e 2, ele diz assim, não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda pureza. Mais uma vez a palavra pureza aparecendo aqui para nós. A igreja, meus irmãos, ela é concebida como uma família. E a igreja de Timóteo, ele sabia disso.
Tanto é que a igreja de Timóteo é a igreja de Éfeso, e se nós lermos a carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 5, a partir do versículo 21, e o capítulo 6, ele vai falar sobre as relações, ele vai falar sobre as relações familiares. Então essa igreja ela tinha essa noção da importância dos relacionamentos familiares, e aqui Paulo só está confirmando para Timóteo, olha, a igreja é concebida como família. Não é à toa que nós nos chamamos do quê? De irmãos e irmãs, né? Por quê? Nós temos o Senhor como Pai. Mas indo um pouco mais além nessa reflexão, Paulo está sugerindo como é que a gente tem que olhar para os membros da nossa congregação, da nossa igreja. E a sugestão aqui é o seguinte: homens mais velhos, olhem os homens mais velhos como pais. E, pelo amor de Deus, não vamos entender que é essa questão de pai espiritual, tá, gente? A gente não gosta dessa ideia. Se você quiser depois entender um pouquinho mais sobre isso, a gente pode conversar. Não é a linha que nós seguimos como igreja, né? A sua paternidade ela vem de Deus, ele é seu pai, e outro pai que você tem é o seu pai aqui na terra, né? Pastor não é pastor, né? Essas coisas são importantes de serem bem definidas. Ele está dando um exemplo em relação ao respeito das relações. Como nós, mais novos, olhamos os mais velhos, os homens mais velhos, como pais, que a gente deve honra, que a gente deve respeito. Os homens mais jovens, nós temos que olhar como irmãos, que a gente vai estar lá por eles, que a gente vai ajudá-los. As mulheres mais velhas, nós temos que olhar como mães, que nós vamos honrar, respeitar igualmente como os homens mais velhos. E as mulheres mais jovens como irmãs. E aí ele traz um detalhe: com toda pureza. A pergunta aqui, então, que eu preciso fazer para vocês é como que você trata os seus familiares? É uma reflexão importante também. Se a resposta não for muito boa, isso vai refletir na maneira como você trata as pessoas na igreja. Se você não trata os seus familiares bem, isso reflete na maneira como você trata as pessoas dentro da igreja. Então a gente precisa olhar para esses relacionamentos a partir da perspectiva da graça, na perspectiva de que eles foram redimidos, né? Eu sei que nem todas as condições são ideais, mas nós, alcançados pela graça, nós temos que ter uma postura diferente. E o princípio que deve conduzir as relações, nós vamos ver isso aqui ao longo do capítulo 5, é o princípio da honra. Então, quando se fala principalmente das mulheres mais jovens, o texto acrescenta, com toda a pureza. Então, né, se eu fosse um pouquinho mais pentecostal, eu ia falar assim, vigia, varão. Né? Justamente para a gente cuidar com os nossos olhos. Cuidar dos nossos olhos. Né? O texto continua e agora fala sobre as viúvas. Percebam como ele está falando sobre as pessoas da igreja. Falou sobre os pastores, falou sobre os líderes, falou com a igreja de maneira geral, os irmãos mais velhos como pais, tal, a gente acabou de ver, mas tem um grupo aqui também importante que não pode ser esquecido, as viúvas. E olha só o que ele diz sobre as viúvas, vamos ler a partir do versículo 3. Honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. Detalhe importante, que não tem ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar, dela espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Olha só isso. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem o que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras, intrometidas, falando que não devem. Por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós.
pois algumas já se desviaram seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Não é a primeira vez que o texto bíblico fala sobre as viúvas. Na verdade, o próprio Cristo vai dizer que o evangelho é o cuidado para com órfãos e viúvas, cativos, oprimidos, a libertação deles. Vai falar sobre isso, que a verdadeira religião é esta, né? Aquele que tem um olhar para as viúvas e para os órfãos, para os necessitados. E isso se dá muito pelo contexto, né? A gente vê aqui, por exemplo, em Atos capítulo 6, que é levada para os diáconos as necessidades das viúvas, porque lá em Atos capítulo 6 você tinha viúva dos gregos e viúva dos judeus. Uma das turmas lá estava recebendo mais do que a outra. As dos judeus estavam recebendo mais do que as dos gregos. E aí ele falou assim, olha, sem parcialidade, levantou os líderes, os diáconos, os primeiros diáconos da igreja surgem ali, né? Por que tanta ênfase nas viúvas? Porque provavelmente era o grupo mais necessitado do primeiro século. Nós estamos falando de uma realidade muito diferente da nossa, tá? Hoje nós temos uma população em situação de rua, a gente tem outros grupos que nós consideramos de maior risco. Mas aqui no primeiro século, os historiadores vão dizer que as viúvas eram provavelmente o grupo de maior necessidade e risco. Por isso a igreja tinha que ter um olhar para elas. Por quê? Primeiro, a taxa de mortalidade dos homens era muito alta. Eram os homens que iam para as guerras. Eram os homens que tinham as atividades cheias de risco. Sentinelas, vigias, soldados, serviçais, né, do rei que faziam e atendiam às suas loucuras. Então a taxa de mortalidade dos homens era muito alta e, consequentemente, era também alto o número de viúvas, certo? E, consequentemente, também grandes as demandas. Por isso, Paulo, ele diz assim, olha, tem muita viúva e a gente precisa organizar as coisas. Percebam, ser igreja não é simplesmente abrir uma porta, juntar o pessoal, abrir um texto e falar coisas legais. É sobre uma organização, é sobre uma família, é sobre pertencimento, é sobre uma comunidade que cuida uns dos outros. E fazia parte dessa comunidade algumas viúvas. Só que Paulo ele fala assim, vocês precisam primeiro identificar quais são as viúvas que devem receber a assistência da igreja. Ou seja, se a gente tem que identificar, significa que nem todas precisam dos recursos. Isso é muito importante para os nossos dias hoje. Porque às vezes a igreja se vê num lugar e ela acha que ela tem que ajudar todo mundo e suprir a necessidade de todo mundo, que ela não pode dizer não para ninguém, porque senão ela vai estar falhando com Cristo. Mas Paulo aqui já está mostrando, dando um exemplo. Não, tem condições. Tem situações, vai ter vezes que você vai ter que dizer não, não dá para te ajudar aqui. Mas vai ter vezes que você vai falar assim, não, a gente vai se virar e a gente vai te ajudar nisso daqui. Paulo está mostrando que existem parâmetros, não é assim, a Deus dará. E aqui a gente tem alguns desses parâmetros. Primeiro, o texto lembra a gente, na primeira palavra do versículo 3, qual é o princípio das relações? Honra, ok? Então a gente vai agir com honra também. Honre as viúvas. Quais viúvas? Aquelas que não têm ninguém para cuidar delas. E ele segue apresentando dois indicadores de respeito de quais as viúvas devem receber assistência. Primeiro, versículos do 4 ao 8, ele diz assim, aquelas viúvas que não têm filhos nem netos. Essas precisam da ajuda. Imagina, não tem esposo, não tem filho, não tem neto. Fica a Deus dará. Versículo 9 a 15 também fala do outro tipo de viúva. Aquela que não tem filho nem neto, mas também que demonstra uma vida de piedade. Essa aqui está vivendo uma vida de piedade, olha só. As viúvas que tiverem mais de 60 anos, olha, que sejam recomendadas pelo seu bom testemunho, que criou bem os filhos, que exercitou hospitalidade, que lavou os pés dos santos, sabe? Viúvas que eram, de fato, assim, envolvidas com a missão, com a vida cristã. A essas vocês devem também dar atenção.
O primeiro indicador, na verdade, que é esse do não ter, dos filhos, né, na verdade, ele fala mais a respeito da família do que da viúva em si. Porque é o seguinte, se ela tem filhos e netos, o texto bíblico no versículo 4 diz: esses precisam aprender a exercer piedade para com a própria casa, para com os próprios pais. Porque o texto sempre se justifica, porque isto é aceitável diante de Deus. E aqui o verbo recompensar, que é o que está dizendo, né? Olha só, versículo 4. Se a viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais. O verbo aqui recompensar, no grego, é um verbo que traz sim o sentido financeiro. Então está dizendo, eu não sei se é a realidade de vocês aqui, mas se vocês têm viúvas na casa de vocês, é responsabilidade financeira de vocês de zelar pelas suas mães. É a orientação bíblica para nós, para os nossos dias. Se você tem pais vivos, um dia eles vão envelhecer. A responsabilidade é sua de cuidar deles. Cuidado em todos os aspectos, inclusive do aspecto financeiro. Naquilo que depender de nós, nós precisamos ter esse cuidado. Porque o versículo 8 diz assim: se alguém não tem cuidado com os seus, os da própria casa, o que nos diz aí o finalzinho do versículo? Esse negou a fé e é pior que o descrente. Pesado, né? Se você não tem cuidado com os da própria casa, você negou a sua fé, você fez o contrário do que sua fé estava dizendo para você fazer, e você é pior que o descrente. Esse versículo aqui destaca ainda mais a importância e a responsabilidade com a família no contexto cristão. Negligenciar é uma falha muito grave. E o texto classifica essas pessoas, como a gente leu aqui, pior que descrente. Mesmo aqueles que não seguem a fé cristã reconhecem a importância de cuidar de suas famílias muitas vezes. Como é que nós, cristãos, vamos falhar nesse dever? Por isso o texto está falando que é pior do que o descrente. Porque o descrente que não tem orientação nenhuma, às vezes reconhece essa importância. E nós que somos crentes, temos a recomendação bíblica e falhamos nisso, a gente se coloca numa postura de pior que o descrente. Por falhar com esse princípio, desrespeitando os ensinamentos específicos de Deus para a nossa fé. Essa comparação, na realidade, ela provoca um senso, eu diria assim, de vergonha dentro de nós. Um senso de urgência dentro dos cristãos, para que a gente seja incentivado a não negligenciar os nossos deveres familiares. Eu vou abrir só uma coisa aqui. Talvez você viva num contexto familiar que não seja nada saudável. E aí a gente precisa entender as particularidades do seu relacionamento familiar. Talvez você tenha vivido abandonado pelos pais. Aí as situações elas vão mudar. Aqui ele está falando de um contexto familiar que, a princípio, ele segue saudável. Certo? Dos pais que criaram bem os filhos, e agora os filhos talvez tenham essa resposta: já foi. Agora vocês se viram. Não, está falando, filhos, vocês têm que recompensar os seus pais. Né? Mas ainda assim eu diria que mesmo nos contextos difíceis, talvez vocês não tenham tido pais cristãos e é muito difícil, nós que fomos alcançados pelo Senhor, a gente tem que se esforçar para fazer o diferente. Com a nossa família, aquela que nós vamos gerar, mas também com aqueles que nos geraram. O perdão tem que vir primeiro da gente, mesmo que talvez eles tenham sido aqueles que nos feriram. Né? Porque se tem alguém que entende perdão, não são eles, mas somos nós. Esse texto é difícil, gente. Falar sobre família é muito difícil. Nós estamos aqui num grupo pequeno. Quanto mais pessoas você traz para o grupo e fala sobre família, mais problemas diferentes você tem. Mais situações complicadas você tem. Quantas vezes vocês já não conversaram com amigos e eles se abriram com vocês de problemas familiares? Não é verdade? Talvez esteja passando no coração de vocês aí agora as questões familiares que vocês têm. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele não deixa desamparado os seus.
que Deus cuida da sua família mesmo se disfuncional. Que Deus ele tem um propósito para a geração que vai vir depois de vocês que foram alcançados. Não existe essa, gente, para aqueles que estão em Cristo Jesus, o texto diz que não há mais condenação. Não tem essa de maldição hereditária, gente. A gente precisa parar de acreditar em umas coisas que as teologias foram inventando e foram corroendo o coração das pessoas. Se o texto bíblico diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, está vivendo uma nova história, um novo momento, o que os seus pais fizeram foi quebrado ali na cruz. Obviamente que tem consequências dentro do seu coração. E aí Cristo vai ajustar isso. Mas não há maldição sobre a sua vida. Como pode haver maldição e haver Cristo? Ou Cristo é tudo em nós ou não é. Então vocês, agora alcançados pela graça de Deus, vocês podem viver uma nova história. Independente daquilo que já viveram. E aqui o texto está dizendo. Então, a partir de vocês, que vocês e os seus filhos vivam isso. Que vocês, se tiverem mães viúvas, vivam assim. O Senhor, Ele quer restaurar os nossos relacionamentos familiares para que a igreja seja restaurada. Não disse para vocês que a igreja ela sofre se os relacionamentos familiares são ruins? Então, Deus primeiro vai lá na nossa casa. Ele vai lá na nossa história. Ele muda os nossos cenários, o nosso coração. Então, eu quero dizer para vocês, essa é uma instrução simples, está clara aqui para nós. O texto é muito autoexplicativo. Eu não precisaria nem estar falando esse tanto de coisa, uma leitura dele seria suficiente para a gente entender isso. E eu preciso dizer para vocês, sejam bênção na família de vocês. Porque assim a igreja ela vai poder focar os seus recursos naquelas que realmente estão desamparadas. Aquelas famílias que realmente estão desamparadas. Né? Nós oramos para que o Senhor nos ajude em relação a isso. Para que a gente tenha na nossa casa pessoas que vivam uma vida de piedade. Assim como a gente viu na lista das qualificações dos presbíteros, dos diáconos, ele também coloca isso aqui na lista das viúvas. Né, que tenha testemunho de boas obras, que criem os seus filhos, que tenham hospitalidade, cuidado com os irmãos na fé, entre outras coisas. O texto aqui ele está falando, né, depois sobre outras viúvas que tentam burlar as coisas. Né, no versículo 14 aqui ele fala assim, nos versículos 11, 12 e as adiante, na verdade, né? Aquelas que querem se casar, mas se tornam condenáveis. Esse versículo, à primeira vista, parece condenar o recasamento. No entanto, o versículo 14, ele encoraja isso. Isso parece contraditório. É importante explicar isso também. Porque isso significa que outras preocupações estão sendo apresentadas aqui. Né? Uma opção seria de que as viúvas sustentadas pela igreja, elas prometeram não se casar novamente, mas elas estavam sendo tentadas a isso, renunciando à sua promessa. E a outra ideia era de que as viúvas elas estavam sendo tentadas a se casar com descrentes e assim correndo o risco de se afastar na fé. Até ele diz ali no versículo 15, algumas já se desviaram, até mesmo seguindo Satanás. Então tem alguns conselhos aqui para as viúvas, que eu estou passando rápido por eles, porque não é a nossa realidade aqui. Né? Mas uma coisa talvez surja aqui na nossa cabeça, qual o problema de se casar com um descrente? O costume daquela época era de que a mulher ela abraçasse a religião do seu esposo. Ou seja, se ela se casasse com um descrente, ela teria que abandonar a fé em Cristo. E como nós já ouvimos aqui, Cristo deve ter lugar exclusivo na nossa vida, não há outro Deus. Essa é a realidade que nós aqui acreditamos. Por isso, ele fala para elas vigiarem em relação aos votos que fazem. Né? E aí ele fala assim, olha, então, façam do jeito certo. Versículo 14. Aquelas que são mais novas, casem-se novamente. Criem filhos. Sejam boas donas de casa. Não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Mais uma vez, falando sobre os relacionamentos familiares. Falando sobre as mulheres dentro do seu lar. Como a mulher sábia edifica a sua casa. Como ela edifica os seus filhos. Ela constrói algo na vida deles. Do seu esposo. Mais uma vez o texto falando sobre testemunho, gente.
Nosso testemunho ele impacta a vida daqueles que vivem conosco, impacta a vida dos descrentes. O seu relacionamento com as pessoas comunica quem você é, verdadeiramente. Não é no púlpito que a gente conhece o caráter de alguém, mas é nas relações. Porque aqui no púlpito eu tive tempo de estudar e preparar e pensar o que eu vou falar. E aí eu posso contratar um cara que fala bem, para fazer isso ele vai fazer tão bem ou melhor do que eu. Agora, nas relações, quando alguém me diz alguma coisa e eu reajo, é ali que o meu caráter é apresentado, é provado, é forjado. Provérbios vai falar que ferro afia ferro. Né? Nas relações a gente está sendo afiado. Né? Então, por isso que o texto está falando tanto sobre testemunho, sobre como os relacionamentos comunicam quem nós somos, sobre como os relacionamentos influenciam. A forma como você trata o seu cônjuge descreve a seriedade que você leva à vida cristã. A forma como você trata os seus irmãos descreve a seriedade que você leva à vida cristã. A forma como você trata os seus pais descreve a seriedade que você vive a vida cristã. Por isso que o texto diz aqui, está falando das viúvas, né, que vão se casar, mas se aplica a todos nós, dizendo sejam boas donas de casa. Isso não significa que toda mulher tem que permanecer em casa, mas significa que essa também é uma tarefa digna, uma tarefa louvável, uma tarefa que, quando é bem executada, traz glória para Deus. Eu conheço muitas mulheres que, nos tempos que nós vivemos hoje, se sentem desvalorizadas por não terem uma profissão, ou têm, mas não exercem uma profissão. Eu quero dizer também aqui, né, para todas que estão ouvindo, aquelas que vão assistir depois, que apesar de vocês talvez não serem remuneradas nesse momento, vocês têm um grande trabalho. Talvez o trabalho mais honroso que se exista, que é o cuidar da sua casa e dos seus filhos. Que é cuidar da sua família, né? Então, 1 Timóteo 5 aqui nos oferece essa visão detalhada, as últimas instruções de Paulo para a sua igreja, né? Em relação a como a gente tem que viver, em relação à responsabilidade familiar, a integridade da liderança, a confissão dos pecados, os relacionamentos dentro da comunidade cristã. Eu espero que de alguma forma isso tenha alcançado seu coração, que tenha te levado a pensar. Pensar em como você deve lidar com os seus pecados, pensar na necessidade da confissão, pensar em como você leva os relacionamentos em casa, na igreja, em pensar nos princípios da honra, que são importantes para os relacionamentos, principalmente vindo de nós cristãos. Eu disse que o texto talvez não nos alcançasse tanto, mas eu acho que nos alcança sim, né? Eu acho que alcança sim a nossa história, alcança o nosso coração. Não sei, alguém tem aqui mãe viúva? É a realidade de alguém? É. Então, o texto nos alcança também nesses aspectos, mas nos prepara também para outras realidades. Né? Que o Senhor nos ajude e nos dê graça. Quero orar com vocês. Pai, nós te agradecemos por revelar a Tua palavra a nós, de maneira especial, alcançar o nosso coração. Eu peço, Senhor, para que o Senhor nos ajude a viver de maneira saudável, não só na igreja, porque nós estamos em busca de uma igreja saudável, mas também no âmbito da nossa família. Queremos famílias saudáveis, Senhor. E muitas vezes as famílias estão, Senhor, cheias de traumas, cheias de feridas, cheias de machucados, que parecem impossíveis, mas o texto de hoje nos leva à confissão, nos leva ao arrependimento, nos leva à mudança de rota, Pai, a começar em nós. Muda a história da nossa família, Senhor. Nós te pedimos por isso, a começar em nós, no nosso coração. Muda o contexto da nossa família, Pai. Muda a trajetória da nossa família, e que ninguém aqui se sinta preso, Senhor, aos traumas, que ninguém se sinta preso, Senhor, aos desamparos, que ninguém se sinta preso, Senhor, às histórias ruins, mas que percebam que existe uma nova história sendo escrita por Cristo. Essa história é livre de condenação, Pai. Essa história é livre, Senhor, dos pesares. Nós pedimos, Senhor, nos ajude a estabelecer uma família que serve ao Senhor. Como Josué uma vez disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que possamos também dizer isso de todo o coração, Pai. Eu oro
por as famílias que já estão formadas, mas eu oro por aquelas que vão se formar também, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que ainda vão casar e aqui estão, aqueles que ainda vão ter filhos, Pai, eu oro para que o Senhor prepare no tempo certo as pessoas certas, Pai, com os propósitos certos, para que eles não se desviem daquilo que está sendo gerado aqui hoje, Pai, para que não se desviem do compromisso que nós estamos fazendo aqui hoje com o Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos famílias saudáveis, para que o Senhor seja glorificado. Não tem a ver com a nossa história, mas com a glória que será atribuída ao Teu nome através da nossa família, através das gerações que virão e Te servirão. Nós queremos declarar isso, Pai, os nossos filhos, os nossos netos, servindo e amando o Senhor, Pai, também a partir do nosso testemunho. Nós, assim, Te agradecemos por isso, por podermos confiar no Senhor nesse trabalho que é complexo, que é difícil, mas que o Senhor nos dá graça. E assim colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.